Bem-vindo, bem-vindas! Bora lá pro podcast aí de número, que número é? Já estamos aí no podcast de número 95, galera. Hoje vamos bater um papo que tenho certeza absoluta. Se não tá aí entre os mais importantes, ele é o mais importante. Por que que eu digo isso? Porque é o Faz-me Rir. É a grana, pessoal. Hoje a gente vai bater um bate-papo a respeito de como que a gente trabalha aqui no escritório com as porcentagens. Inclusive, esse bate-papo aqui ele vai servir de uma aula que a gente vai colocar num canal do YouTube que a gente tem, que todo mundo que entra no escritório vai começar como assessor. Lá vai estar as funções do assessor. Vai começar como lead. Lá tem as funções do lead. Vai começar como advogado. Lá tem as funções do advogado. Então, aqui a gente vai trabalhar com todas essas respectivas remunerações e como a gente trabalha aqui no escritório. Partindo sempre do seguinte pressuposto: não existe um certo e não existe um errado. Existe um formato de trabalhar, mas esse formato de trabalhar ele tem que ter por base um cuidado. E aqui é o que a gente vai ensinar, que é a sustentabilidade financeira do escritório. Ou seja, tem que ser sustentável financeiramente para o escritório, senão daqui a pouco não tem lucro, não dá para crescer, não dá para, por exemplo, e cito aqui esse mês de escritório. Hoje, esse mês a gente comprou, mas digo de uma maneira muito tranquila, mais de 20 mil reais em aparelhos eletrônicos. Computador, a gente comprou 3 notebook, 10 mil. Um monte de... Teve umas 5 ou 6 segunda tela. Cada segunda tela, quase R$ 1.000. Então, cara, tem que investir. Uma empresa que não investe na empresa, ela está sujeita a não dar conta do recado, né? Não tem como. Então, é muito importante essa clareza. Como se trata de uma série de informações, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para passar para o líder e para o líder passar para o colaborador de uma maneira que fique muito bem entendível. Então, por isso, a gente fez questão de compartilhar com você nesse podcast como exatamente a gente trabalha, para você se espelhar. E claro, a gente tem um método, que é o método GT, gestão, escala, tráfego, onde lá no pilar gestão a gente explica com muito mais profundidade qual seria o melhor para o seu negócio. Aqui eu vou te explicar o que é melhor para o nosso. Talvez para você não seja esse o melhor caminho. Mas aqui para nós está dando certo. Então fica aí o exemplo. E, claro, tem que adaptar cada realidade, né, o modo de distribuição dos lucros. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conversar aqui é a respeito de um prazo de experiência que todo mundo tem aqui no escritório. É quem vai começar trabalhando no lead, quem vai começar trabalhando com uma atendente lá de recepção, quem vai começar a trabalhar como assessor, como uma pessoa que pega documento, como advogado. Todo mundo tem um período de experiência. Não tem a experiência do CLT? Aqui no estágio também tem a experiência. Por quê? Para ver se tem sentido para a pessoa a cultura do escritório e se tem sentido para o escritório o formato que a pessoa ela trabalha. Porque se não ter sentido para nenhum dos dois, termina a relação, cada um segue seu caminho e tudo bem, não tem problema. Como existe uma relação contratual com o CLT, existe uma relação contratual em relações de estágio, em relações de parceria, em relações entre advogado e operador de direito. Beleza? Então, vem comigo, que agora a gente vai falar primeiro a respeito da importância de ter esse prazo de experiência. Então, você vai começar no escritório. Você é dono de escritório, tá dando os primeiros passos, vai contratar, presta atenção nesse ponto que é, cara, tem que ter um prazo de experiência. Qual é esse prazo de experiência? Eu entendo que no mínimo 6 meses. Primeiros 30 dias vai ali entender um pouco da dinâmica dos sistemas. A gente tem vários sistemas aqui no escritório. Projuris, Zapzag, tráfego pago, é um monte de coisa. Então os primeiros 30 dias é para se adaptar. O segundo mês, beleza, vai começar a colocar em prática. O terceiro mês vai começar a entregar resultado. Mas os próximos 3 é que vai ser o divisor de água, para ver se a pessoa ela vai aguentar a pressão. Porque a pressão, meu, a gente está atrás de resultado. E os clientes, eles não deixam a gente sossegado. É desafiador o dia a dia da advocacia.
E aqui no escritório a gente tem uma cultura que a gente forma empreendedores, né? Então, quem entrou aqui no escritório, entrou para que, se um dia sair, abra o seu próprio escritório. Aqui é lugar de general, aqui é lugar de líder. Entrou aqui, vai sair daqui pronto para construir um reinado, irmão. Ah, tu começou com nhenhen, aqui não é lugar. Pode seguir o teu caminho, a gente segue o nosso e tudo bem, não tem problema. Aqui a gente é formador de empreendedor. Aqui, um dos pilares que temos é intraempreender. O papel toalha que você pega lá, você que está pagando. O ar-condicionado que tu deixa aqui ligado é como se fosse o ar-condicionado da tua casa que tu sai e deixa ligado. Quando tu sai do teu quarto e tu tem o ar-condicionado e tu deixa ele ligado, quando tu volta tu não fica puto? Por quê? Porque é teu. Aqui no escritório é a mesma ideia. Quando tu deixa alguma coisa que vai trazer um prejuízo para o escritório, tu tem que sentir no teu coração como se fosse teu, porque daí tu começa a intraempreender, a ver o lugar que tu estás trabalhando como se fosse realmente o teu lugar, como se fosse o teu empreendimento. E daí a gente intraempreende, e esse espírito a gente vai plantando na pessoa, e às vezes a pessoa não quer isso para ela, e tudo bem, e daí segue o caminho dela, mas deixar bem claro qual é o teu objetivo enquanto empreendedor para as pessoas que chegam para trabalhar contigo. E para viver essa jornada de uma maneira efetiva, o que a gente faz? É 6 meses com a remuneração seca, sem nenhuma porcentagem. E aqui, abrindo aí a situação do nosso jogo com você, como que a gente faz aqui? Para quem trabalha como operador de direito, então, basicamente, tem 3 requisitos para começar a trabalhar. O primeiro, entender que vai ganhar pouco, ou seja, quem começa trabalhando no escritório ganha um salário mínimo, mais nada, nenhum centavo, e quem começa como advogado ganha 2 salários mínimos. Então hoje o salário mínimo é 1.518, a gente está gravando aqui no mês de dezembro de 2005. Pode ter mudado ao longo do ano, dependendo do momento que você está vendo essa aula, pode ter mudado, né? Constante mudança, né? A situação do dia a dia, mas isso aqui faz um tempo já que a gente tem e está dando muito certo. Talvez mude aí, dado o fato de que a gente aí tem como missão não parar de crescer, né? Sempre sendo únicos, né? Ninguém conseguindo copiar exatamente como a gente faz. Perfeito. Então, qual é a visão? Os primeiros 6 meses, só remuneração. Então, o advogado começou a trabalhar, ele vai trabalhar 6 meses sem nada de porcentagem, só com 2 salários mínimos. Pessoa estudando de direito, começou a trabalhar no escritório, vai ficar 6 meses sem ganhar um puto de porcentagem. É só um salário mínimo. 1.518 atualmente, 2.036 atualmente. E acabou. E daí, nesses 6 meses, a pessoa vê se realmente, cara, tem sentido, é legal, não é. Sendo legal, tendo sentido, depois de 6 meses, daí a brincadeira lá começa a ficar interessante. E daí a gente vai entender agora como exatamente a pessoa ela pode começar a trabalhar aqui no escritório. Veja bem, a gente divide aqui. Primeiro é o lead, aquela pessoa que atende por telefone e ela faz o pré-atendimento da pessoa, pega os documentos, etc. O segundo é a pessoa que pega os documentos do cliente. O terceiro é o assessor, que daí já faz a parte processual dentro lá dos respectivos sistemas. E o líder. O líder aqui, ele pode ser um advogado contratado, ou pode ser uma pessoa que galgou todo esse caminho e tem o conhecimento técnico e espírito de liderança para liderar essas 3 pessoas aqui. O líder, às vezes, pode acontecer dele não ser advogado e recebe como advogado. Por quê? Cara, é muito comum, às vezes, tu ter um advogado que não tem espírito de liderança e tu tem uma pessoa aqui que trilhou toda essa jornada e tem um espírito de liderança muito empreendedora. E essa pessoa aqui vai fazer ali o trabalho, vai fazer as vezes do advogado. Claro, eu vou ter que participar de vários atos enquanto advogado, enquanto operador de direito, porque daí essa pessoa não tem competência para fazer, mas ela vai receber como se fosse o advogado, porque exerce praticamente os papéis, só não pode assinar, participar da audiência e fazer alguns atendimentos que daí eu mesmo acabo fazendo ou algum outro advogado que trabalha conosco. Então essa é a jornada que a pessoa ela tem aqui no escritório. Vamos lá então. Vamos falar então um pouquinho a respeito do lead, do assessor e
da pessoa que pega documento. Então, o lead, a pessoa que pega o documento e assessor, de uma maneira respectiva, né? Então, a pessoa lá atende, depois pega os documentos, depois protocola, faz o processo. Essas 3 pessoas aqui, ó. Então, se você está me olhando, você está sendo contratado como lead, você está sendo contratado para pegar os documentos, você está sendo contratado para ser um assessor para atuar dentro do processo, seja qual for aqui a sua jornada dentro do escritório, sempre vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter 2 tabelas sempre. Sempre vai ter 2 tabelas. Olha aqui para mim, presta muita atenção, porque as porcentagens aqui elas são iguais, não tem como se perder, tá? Lead, assessor e quem pega documento. Lead, quem pega documento, assessor, respectivamente. A pessoa começa atendendo o cliente, levando desaforo, depois galga para um outro caminho, que é atender os clientes, pegar todos os documentos, se formar, né, toda a orquestra ali, e depois assessor, que é a pessoa que pega todos esses documentos, tudo certinho, e daí protocola efetivamente. Então, essas 3 pessoas aqui, ó, vamos lá, vamos anotar aqui então para não esquecer. Lead, que é a pessoa que atende por telefone, ou recepcionista, que atende lá na recepção. A pessoa que pega documento, ou seja, pede RG, pede Cefet, pede comprovante de residência, pede toda aquela loucura de documento que precisa para entrar com uma ação. E ato contínuo, o assessor, que é aquela pessoa que vai entrar lá no EPROC, e daí eu assumo a responsabilidade com ele, né? Eu tenho 100% de confiança nessa pessoa, que ela vai praticar alguns atos no meu nome enquanto advogado. Daí aqueles advogados de plantão que não delegam essa função, eu vou te dizer, amigo, ou tu delega, ou tu delega. Não vai ter como fazer tudo sozinho, irmão. Faz parte. Daí é tu responsável, com um advogado do lado da pessoa mais responsável ainda, para que a pessoa lá não faça bobagem. Mas para chegar normalmente aqui, galera, para você ter uma ideia, a pessoa fica 2 anos no lead, fica 2 anos no documento, e depois de 4 anos trabalhando aqui, a pessoa ela vai trabalhar de assessor, podendo lá protocolar. Então tem toda uma jornada aqui no escritório. Perfeito. Então vamos lá. Como é que funciona a remuneração? Então qualquer um desses 3 aqui vai ganhar 1.518, que é um salário mínimo seco. Ponto. Temos combinado? Então tu está me olhando aqui, é um lead, é um cara que pega documento, é um assessor, tu está ganhando 1.518. Ponto. Perfeito. Os primeiros 6 meses que tu trabalhar, meu irmão, primeiros 6 meses que tu trabalhar, minha amiga, que tá aí, começou a jornada conosco, não vai ganhar puticas de nada. Não vai ganhar 1 centavo de porcentagem. É só remuneração seca. 6 meses ali no sofrimento. Porque eu sei que não é fácil. Já trabalhei ganhando um salário mínimo quando tinha lá meus 16, 17 anos. E agradeço até hoje por ter ganhado pouco, trabalhado muito. Porque eu aprendi a dar valor. Então não vai atrás de que tu vai ganhar 5, 6 mil ao começar. Porque se tu começar assim, vai cair. Quem nasce grande é filho de hipopótamo, que não sabe pensar. Quem é gente, nasce pequeno, trabalha muito, ganha pouco. Essa é a vida aí, tu tem que entender essa porra. E é assim que funciona, beleza? Então vamos lá. Entendeu? Que 6 meses tu não vai ganhar nada de porcentagem, só remuneração, e vai ver uma experiência e vai entender como é que o escritório funciona. Se é legal, se não é. Se tu não curtiu e segue para outro, não tem problema. E se tu curtiu, vamos iniciar uma jornada para se tornar um grande empreendedor e ficar conosco e nós ganharmos muito, mas muito dinheiro junto, intraempreendendo. Eu enquanto empreendedor, você enquanto intraempreendedor. Ou seja, tu vai empreender dentro aqui da advocacia. Tanto é que os setores eles são assim. Então vamos lá, olha só. Passou 6 meses. Pô, tu curtiu. Pô, é legal, massa, gostei aí do propósito aí do escritório Moraes de Advocacia, curti os valores, pô, é legal. Pô, tem sentido para mim trabalhar no escritório Moraes de Advocacia. Depois de passado o período de 6 meses, daí tu vai começar uma jornada interessante, que ela vai se dividir em 2 tabelas. E aqui, presta atenção, meu irmão, presta atenção aqui, ó. Esse aqui é o momento mais importante aqui do vídeo. Primeira coisa, tudo que tu começar no meio, tu vai ganhar 1,25. Mais nada. Acabou.
tudo que tu começar no meio vai ser 1,25. Já tinha o contrato assinado, 1,25. Já tinha a procuração assinada, tudo que tu começar no meio é 1,25. Agora, quando tu pegar uma ação que a data da assinatura da procuração, ela está datada com um dia após tu fechar 6 meses. Então, hoje a gente está gravando no dia 3 de dezembro. Vamos supor que hoje tu fez 6 meses. Amanhã, que é dia 4, então grava aí. Um dia após fechar 6 meses. Não é no dia que fechar 6 meses, é um dia após. Um dia após fechar 6 meses, se tu começar um processo que já tem a procuração assinada, com o dia anterior, tu vai receber 1,25. E essa vai ser uma tabela que tu vai botar para receber. E ali é tudo 1,25. Não sobe 1 centavo, vai ser sempre começou no meio 1,25, ponto. Tranquilo? Agora vamos para a segunda tabela. Tudo o que tu começar a fazer, que a procuração ela está datada com o dia 4. Ou seja, um dia após fazer 6 meses. Tudo que tu fazer desde o início, até porque o cliente assinou a procuração um dia depois, né? Tudo que tu fazer com a procuração assinada depois do dia 4, ou no dia 4. Daí começa a brincadeira começar a ficar interessante, porque a porcentagem ela vai ser 2,5. Quando chegar em 50 mil de grana que entra para o escritório, a porcentagem ela sobe para 3,75. E quando chegar em 100 mil, a porcentagem ela sobe para 5%. Simples assim, não tem como errar. Sempre vai ter duas tabelas. Começou no meio, uma tabela, 1,25 tudo. Começou com a procuração assinada um dia após fechar 6 meses, 2,5. Esses processos que tu começou do início, chegou em 50k, 3,75. Chegou em 100k, 5%. Beleza? Escuta 10 vezes esse vídeo, mas não vem me perguntar isso aqui pra mim, cara. Escuta 1, 2, 3, escreve, olha só. Tem duas formas básicas de tu entender, mas a terceira é a melhor delas. Se tu é visual, tu grela o olho e presta bastante atenção. Se tu é auditivo, tu ouve com muita, mas muita atenção, além de olhar. Agora, essa terceira é a matadora, que é a pessoa que não é visual, não é auditiva, é a pessoa que é sinestésica. Escreve, meu irmão. Escreve no teu caderninho aí, piá. Escreve ali, coloca lá. Não fica com dúvida quanto ao ponto. Não vai lá perguntar pro líder, não venha aqui perguntar para mim, senão vou ter enforcar, tchê. Porque é todo dia de pagamento alguém vindo aqui perguntando sobre porcentagem, dá vontade de matar, enforcar, para não dizer coisa pior. Beleza? Então ontem mesmo aqui eu tive umas 4, 5 reuniões para falar sobre porcentagem, coisa que eu explico quando começa. Beleza? Grava aí. Você, cara, tu tá me olhando, tu é advogado. Cara, esse tipo de coisa tem que deixar bem clara para todo mundo, porque um dos ruídos mais delicados que tem no dia a dia da advocacia é a questão envolvendo grana, com o cliente, etc. O contrato de honorário, o que a gente faz? A gente deixa ele em letra maiúscula em amarelo e ainda dá treta. Meu Deus do céu, pensa na loucura, tchê. Que é isso? Doideira. Tá. Lead, pessoa que pega o documento e o assessor. Então, esses três aqui a gente venceu. Então, se você está sendo contratado como lead, se você está sendo contratado como uma pessoa que pega documento, se você está sendo contratado como uma pessoa que vai trabalhar de assessor, tu entendeu bem o jogo. Beleza? Agora, vamos mudar aí o nosso bate-papo. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito do
do advogado. Então, começou lá o advogado a trabalhar conosco. Começou um líder a trabalhar conosco. Às vezes a pessoa está trabalhando já há 10 anos no escritório, não quer empreender, também não tem OAB, e surgiu aí a necessidade de contratar um líder aqui no escritório, e ninguém aqui no escritório quis assumir o cargo de líder, porque o que acontece? Olha só que interessante. O que o cara que atende telefone faz? Ele vê se é um potencial cliente, se for um potencial cliente, marca um horário e é fechado o contrato. O que faz o cara que pega o documento? O cara que pega o documento, pega os documentos, organiza tudo. O que o assessor faz? Protocola, cuida de prazo, etc, etc. O que faz o líder? O líder, ele se incomoda. O líder, ele vai ter que dizer quando perdeu a ação. O líder, ele vai ter que pedir o documento quando está no último dia do prazo. O líder vai ter que resolver conflito ali dentro do setor. O líder é aquele que vai ter que explicar a questão das porcentagens. O líder é que vai ter que, às vezes, levar um cliente na perícia. O líder é aquele cara que vai se incomodar a 2x3, tchê. Então, nem todo mundo quer o cargo de líder. Já teve situações no escritório que eu chamei a pessoa e disse: ei, a gente está precisando de um líder. Quer iniciar uma jornada? A pessoa diz: eu não. Mas Deus o livre, tchê. Mas nem a pau, Juvenal. E tudo bem. Porque é uma incomodação dos infernos. Mas daí, para te ganhar mais, olha só que interessante que eu vou te dizer. Quer ganhar dinheiro? Resolva um problema. Quer ganhar mais dinheiro? Resolva um problema profundo. Quer ganhar mais dinheiro? Resolva um problema profundo várias vezes para a mesma pessoa. Ponto. Simples assim. Não quer problema? Não tem como. Não tem como tu ganhar mais sem resolver treta, meu irmão. A única maneira de ganhar mais dinheiro é resolvendo treta. Não tem outro jeito. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Ó. Agora a gente vai bater um papo a respeito do cargo de liderança. Então, de liderança. Vamos lá. Então, a pessoa, ela é advogado, advogada. Advogado, advogada. Ou é um líder, né? Aquele que vai assumir a bronca. Esse cara aqui, os primeiros 6 meses também é de experiência. Quanto que vai ganhar? O dobro. Hoje o salário mínimo é 1.518, vai ganhar 3.036. Então bem facinho, né? Então vai ter incomodação, é justo ganhar o dobro. É o cara que vai conversar com um cliente chato pra caralho. Não é o cara que pega o documento, é o líder. Então, tu exerce cargo de líder, esteja disposto a se incomodar. Ou então, joga a camisa e vai embora. E tudo bem, ninguém vai ficar triste, mas esteja de verdade ou não esteja de mentira. Essa coisa de, cara, ficar em cima do muro, meu Deus do céu. O cara não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se faz. Cara, te ajeita, tchê. Ou quer ou não quer. Lembra da frase de César? O mundo tá mais pra guerra do que pra dança. Nada de sambinha não, tchê. É espada na mão e tiroteio. Beleza? Essa é a vida daquele que quer ser líder. Caso contrário, tem outro caminho e tudo bem, não tem... Mas se tá aqui, nesse diálogo que eu vou começar agora, esteja de verdade. Ou então não esteja, cara. Beleza? Fechou. 6 meses sem ganhar um puto de porcentagem, na dica de nada. E agora a gente vai para um segundo momento. Passou 6 meses. Lembra? Hoje é dia 3. A procuração está datada do dia 4. Ali começa a brincadeira. A procuração está datada do dia 3. A brincadeira é outra. Tudo que for no dia 3 é 5%. Beleza? 5%. Ah, mas o outro começa com 0,25. Pô, o cara tem experiência, né, irmão? Nada mais justo que ganhar mais. Ele tá assumindo o risco. Beleza? Procuração assinada no dia 4. E esse aqui é o marco gerador. Começa com 10%. E sempre vai ter 2 tabelas. Tudo que foi antes dos 6 meses é 5%.
Tudo que for depois dos 6 meses, ou seja, no dia 4, um dia depois de completar 6 meses, 10%. E aqui a brincadeira começa a ficar interessante. Por quê? Quando durante 30 dias, ou seja, durante o mês, a mesma coisa, chegar em 50k, sobe a porcentagem para 15%. Quando chegar em 100k, sobe a porcentagem para 20%. Para gente ter uma ideia, esse mês, cara, teve uma menina que ganhou, eu fiz as somas ontem, deu mais de 80 mil, cara. Achei que tinha dado mais de 70, deu mais de 80 mil mangos. Tem noção do que é isso? 80 mil. Então, assim, cara, dá pra ganhar grana. É loucura, loucura, loucura. Então, vem com a gente. Gosta de ganhar dinheiro, vem com a gente. Gosta de trabalhar muito, vem com a gente. Ah, eu gosto de ganhar dinheiro e não gosto de trabalhar muito, então aqui não é o lugar. Porque pra ganhar muito vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo. Ah, eu entendo que a minha saúde não vale, então vai dormir. Aqui trabalha muito pra ganhar muito. É estresse, estresse. Estresse não, né? É pressão. O que é pressão? Cara, ir atrás do cliente, o que é pressão? É ouvir o cliente, o que é pressão? É tu fazer mais do que a tua obrigação. Pressão, meu irmão. Que não se confunde com estresse, não se confunde com burnout. Pressão. Pressão, meu irmão. É no limite. Não tem outro jeito. Tranquilo? Cara, não tem como errar. É bem simples. Então, se tu é um líder, meu irmão, lembra, um dia depois de 6 meses, 10% e sobe. Tudo que foi um dia antes, você vai ganhar só 5%. Então, tu sempre vai ter 2 tabelas. Sempre. Beleza? Não tem errada, né? Show de bola. Agora, então, falamos a respeito do líder, o advogado. Falamos a respeito do lead, do cara que pega documento e do assessor. Show de bola. Agora, vamos falar a respeito de uns temas aqui que são muito, mas muito importantes e que a gente tem que deixar aqui consignado, que é o seguinte, veja bem. Pode acontecer de você começar a trabalhar no escritório ou como líder ou como lead, pessoa que pega documento, ou assessor. Independentemente do momento que você pegou aqui, pode acontecer, irei aqui deixar um adendo, que são 2 pontos. Se puder ali consignar esses 2 pontos, tá ali, porque eles são muito importantes. Olha só. 3 situações que não vai ganhar porcentagem. Não. Ponto. Não vai ganhar porcentagem nessas 3 situações. Presta muita atenção aqui para não dar confusão depois, tá? Já teve treta em razão disso, então consigna aí para deixar gravado na memória esse ponto. Beleza? Olha só. Vamos supor que tu começou a trabalhar e já teve uma sentença procedente. Ou seja, a pessoa ganhou o processo. Daí tem que iniciar o que a gente chama de cumprimento de sentença, só para receber o dinheiro. Tudo o que tu fazer no cumprimento de sentença, tu não ganha porcentagem. Por quê? Porque o escritório já pagou para a pessoa que saiu, provavelmente. E ainda que não tenha pago, não vai receber. Ponto. Por quê? Porque o mérito já foi enfrentado e já foi vencido. Agora é só pegar o dinheiro. Então, nesse momento de só pegar o dinheiro, você, meu irmão, não vai ganhar nada. Você ganha a porcentagem de tudo que tu enfrentou o mérito ou ganhou. Agora, se tu chegou no escritório e o mérito já foi enfrentado pelo escritório, o escritório já ganhou, tu vai fazer o procedimento para vir para o caixa do escritório. Mas dinheiro dessa ação tu não vai ganhar. E eu acho muito justo isso, porque todo o sofrimento a gente já passou. Agora, pegar o dinheiro, daí é o serviço que tu vai fazer, né? Para o escritório, para que o escritório lhe ganhe. Qual que normalmente é o cumprimento de sentença? Tu atravessa uma peça, apresenta os dados bancários e cai na conta do escritório. Mas dessa peça que você fazer, dessa petição que você fazer, pedindo para que seja pago o dinheiro, desse procedimento você não ganha porcentagem. Então, toda a sentença
procedente que seja o momento que você está aqui, que você viu e depois vai praticar um ato processual, você não ganha porcentagem. Então, fechou 6 meses. Fechou 6 meses. Teve uma sentença procedente. Ou antes dos 6 meses teve uma sentença procedente. Teve uma sentença ali. Que você não participou de nenhum ato processual. Aquela sentença você não vai ganhar porcentagem. Vem cá comigo, para não esquecer. Você começou a trabalhar, não fez nenhum ato processual, nada no processo e teve uma sentença procedente. Dessa ação você não vai ganhar porcentagem. Por quê? Porque tu não praticou nenhum ato dentro do processo e ganhou a ação. Não seria justo com o escritório te pagar porcentagem por uma sentença procedente que você não fez nada. Nada dentro do processo. E coloco de uma maneira muito respeitosa. Beleza? Então o cumprimento de sentença você vai fazer, que é dizer para o juiz que o INSS tem que apresentar o cálculo e daí a gente vai ganhar ali o dinheiro. Daí só apresenta os dados bancários, é uma peça simples, né? Uma peça dizendo para o INSS pagar, ponto. O mérito já foi enfrentado, já foi ganho. Isso tanto para o administrativo quanto para o judicial, beleza? Então, cara, isso é muito importante. Agora vamos para o segundo ponto, que é qual? A indicação. A gente faz muito tráfego pago. Para você ter uma ideia, o custo médio aí do escritório em tráfego pago gira em torno de 30 a 60 mil por mês. Então, o escritório gasta entre 30 mil por mês e 60 mil por mês em tráfego pago. Olha que loucura. Daí tu me pergunta, meu Deus do céu, mas que loucura é essa, Moraes? Pô, a gente tem 13 escritórios, mais de 20 pessoas trabalhando e estamos torando o pau direto. Uma média aí de 150 a 300 processos mês. Então é processo pra caralho, mano. Entra muita grana? Entra, mas sai muita grana também. Beleza? E em razão disso, tem que fazer muito tráfego pago, é bem comum as pessoas, elas virem até nós pelas redes sociais. É muito comum elas virem até nós pelas redes sociais. Então aqui, quero ter o cuidado com relação a esse ponto indicação. Então, olha só. Indicação é o segundo ponto da questão aqui envolvendo o não pagamento de porcentagem. Daí tu já vai entender. Então, primeiro momento sobre a situação de que não vai ganhar porcentagem, a gente conversou. Agora vai para o segundo momento que não vai ganhar porcentagem, que tem que ficar cristalino aí nos teus pensamentos. Primeira coisa, o que é indicação? A indicação é aquela pessoa que só veio para o escritório por ti. Se não fosse tu, não viria. Nenhuma chance da pessoa vir para o escritório se não fosse tu. Exemplo. Tu tá lá no aniversário, a pessoa não conhece o escritório e a pessoa conta para ti que tá precisando fazer um divórcio. E daí tu faz a ponte. Agora vamos imaginar que a pessoa tá lá no aniversário, ela já sabe do escritório e ela pede para ti o número de telefone. Tu não participou, meu irmão. Quem achou esse cliente foi nós pelo tráfego pago, não foi tu, cara. Então aqui é uma questão de idoneidade. É tu com teu coração. É tu com teu coração, nós com o nosso coração e nós conectados para fazer algo justo, algo sério, algo baseado em valores e na verdade. Quando que vai ser uma indicação? Quando a pessoa não veio por nenhuma influência do escritório, veio por ti. Cito aqui 2 exemplos. Até ontem teve o Max aqui. O Max, ele trabalhou conosco uns 3 anos, trabalhava na parte civil, e daí acabou saindo do escritório por questões AES, é a vontade dele, AES é a minha vontade, e iniciou uma parceria num outro escritório. E uma vez a gente foi para um rolê, e ele conheceu uma moça lá, que a gente fez o divórcio dela. Ela nunca tinha ouvido falar sobre escritório. Lá no rolê, inclusive ele casou com ela, agora ela estava grávida, ontem ele veio aqui para me convidar para ser padrinho da criança que vai nascer, muito legal. Então, olha só, isso é indicação. A pessoa ela só veio para o escritório porque o Max falou do escritório, falou para fazer o divórcio. Inclusive naquele dia do rolê mesmo. Olha só que doideira. Isso é uma indicação. Beleza? Se
pediu o contato para você do escritório, já conhecia o escritório, porque a gente faz muito tráfego pago, isso não é indicação. Beleza? Agora, o terceiro ponto, que é muito, muito importante. Ainda a contraindicação, só mais um detalhe. A indicação não cumula, então é só o primeiro processo. Então, a Maria, tu indicou a Maria. O primeiro processo ganha ali o 20%. O segundo não ganha. Se a Maria tiver mais de processo, nesse segundo não ganha daí 20%. É só no primeiro. Por quê? Porque a Maria ela vai ficar por toda a estrutura do escritório. Não vai ficar porque tu trouxe ela. Beleza? Então, aqui vencido. Agora vamos para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Esse terceiro ponto aqui é um dos mais importantes. Olha só. Indicação, indicação. 3 coisas de indicação. A primeira já falei, e agora a segunda, muito, mas muito importante. Então, papel e caneta, se tu não for visual auditivo, marca, escreve, que tatua na alma e a gente não esquece mais. Olha só, vem cá comigo. Lembra do 2,5%, 3,75%, 5%? Lembra do 15%, 20%? Tem 2 coisas com relação à indicação que não dá para você esquecer. Primeira coisa com relação à indicação. Primeira coisa, meu irmão. A indicação, ela é 20%. 20%. E ela não entra no cálculo para aumentar a base de cálculo, para aumentar a porcentagem. Então vem cá, ó, presta atenção. Lembra que tu recebe 10% enquanto líder, né? Se tu tem uma indicação, show de bola, teve uma indicação. Lembra que quando tu chegar em 50 mil, você sobe para 15%. Quando tu fechar um contrato de 10 mil, tu vai receber 2 mil por indicar, que é 20%. Esse 2 mil não entra no cálculo para chegar nos 50 mil, para subir para 15%. Ouve de novo. E eu vou falar de novo aqui, dada a importância do tema. Entrou, tu trouxe uma indicação, 10 mil reais. 20% o escritório pagou para ti, que é 2 mil. Lá no cálculo, quando chegar em 50 mil, esse 2 não vai estar lá no cálculo. Tranquilo? Beleza? Segunda coisa. A base de cálculo para as outras pessoas receberem porcentagens não vai ser o 10 mil, vai ser o 8 mil. Então, tu achou uma indicação, o cliente pagou para o escritório 10 mil. 10 mil. Foi o 2 mil para ti. Para distribuição de porcentagem no escritório é o 8 mil. Por quê? Porque só entrou 8 mil para o escritório. Não entrou 10. 2 mil foi para ti que indicou. Então, para a base de cálculo, para divisão de porcentagem com os demais que trabalhar, é 8 e não 10. Tranquilo? Então, você que está vendo que vai trabalhar para alguém que indicou e você que indicou, presta muita atenção nesse detalhe. Terceira coisa aqui ainda, que é muito importante com relação aqui à indicação. Olha só. Você indicou um cliente. Tu indicou um cliente. O cliente pagou 10 mil. 10 mil. 2 mil vai para ti. Fica 8 mil para o escritório. Desses 8 mil que ficou para o escritório, tu não recebe mais porcentagem. É só o 2. Tranquilo? Então, indicou, tu recebe 20%, vai direto para tua conta, antes de vir para o escritório. 2 mil para ti. Esses 8 que entraram, tu não vai receber mais porcentagem, ainda que tu trabalhe nele. Porque tu já recebeu os 20% da indicação. Tranquilo? Cara, isso é muito importante. Já deu algumas tretas no escritório a respeito disso, em que pese eu ter explicado de uma maneira reiterada. Beleza? Escuta com muita atenção. Se tu é sinestésico, escreve para não esquecer. Muito didático. Lívia, tá dando para entender?
Então aqui, ó, Lívia aqui não é do direito, ela trabalha, tá quase do direito, né? Daqui a pouco, desistir de marketing, vou ser advogado, mas os caras aí estão ganhando grana, eu quero ganhar, vou entrar nessa loucura aí. Mas eu sou suspeito de falar, mas aí, não tem. Pra ganhar mais grana que advogado, difícil, tá, Lívia? O marketing é massa, mas o direito é surreal, cara. Perfeito. Galera, olha só. Bate-papo de gente grande, tá? Situações muito, mas muito importantes que a gente conversou aqui e que é imprescindível, tá? Que a gente converse para que a gente tenha paz e não tenha dúvida com relação às porcentagens. Beleza. Tem mais uns 5 minutinhos, né? Para não se estender tanto, ficar aqui dentro do 40 minutos, 1 hora o podcast. Olha só, tia. Vou explicar aqui para vocês agora o 5º nível. Lembra? Lead. Isso aqui eu nem ia falar, mas vou falar porque é legal, né? É legal. Você que está vendo o podcast, tu vê aonde você pode chegar aqui no escritório Moraes Advocacia. As pessoas normalmente elas começam trabalhando de lead. Ou as pessoas começam trabalhando lá na recepção, que é a mesma coisa de lead, atender os clientes por celular ou atender a primeira vez ali e receber xingão e aquela treta. Depois, a pessoa que pega documento, organiza todo o processo. Depois, é a pessoa que trabalha de assessor, protocolando, cumprindo o prazo. Depois se torna um líder. Vai comandar essa turma aqui, vai fazer a coisa acontecer e vai se incomodar mais ainda com o cliente. Se já se incomodava aqui, agora vai se incomodar com os clientes e com as pessoas. Não vai se incomodar só com os clientes. Daí a brincadeira fica massa. Depois tem o 5º nível. Qual é o 5º nível? É o nível em que a pessoa ela ganha o máximo em porcentagem possível no escritório, que é 50%. Que tal, hein? Tu trabalhar no escritório Moraes Advocacia e do teu setor tu ganhar 50%? Massa, né? Como que funciona? Então, se você chegou, tem algumas pessoas que já estão nesse patamar aqui no escritório. Como que funciona esse último momento aqui? Olha só que legal. Então, vamos supor que tu chegou nesse nível no escritório. Como que vai ser? Vai ser bem simples. Primeiro, esse 50% é apenas dos clientes orgânicos. O que é o cliente orgânico? Aquele cliente que entrou na porta. Todo mundo que entrar na porta, meio a meio daquele cliente. Por que do que entrar na porta? Porque se a pessoa voltou é porque tu fez um bom atendimento. Simples assim. Só de cliente que entrou na porta. Não é cliente de telefone, é só que entrou na porta. Beleza. Show de bola. E começou a rentabilizar esse 50%, né, para cada um. 50% para o escritório, 50% para você. Qual que é o detalhe aqui? Todos os custos do escritório e do setor que sejam fixos também é meio a meio. Então, quer descer para o play de gente grande? Tem consequências de gente grande também. Beleza? Tem pessoa que não quer assumir esse risco, mas se quiser, é interessante. Então, vamos imaginar que tem 4 pessoas trabalhando lá. 4 pessoas. Da internet, telefone, aluguel, blá, blá, blá. As coisas lá. Se a sala for nossa, que a gente tem algumas salas que a gente é proprietário, daí faz uma estimativa do valor do aluguel. E isso entra no cálculo também. Perfeito. Então, vamos imaginar que o custo lá, fixo do escritório, fixo, não variável. O custo fixo lá do escritório, água, luz, internet, tudo fixo, dá 20 mil por mês. Desses 50% aqui, paga a metade dos custos. Então, vamos imaginar um exemplo. Fizemos uma parceria lá, meio a meio. O custo fixo do escritório, nesse ano ele está uma média de 20 mil. A pessoa ganhou 50 mil no mês. Então, a gente vai mandar os 50 mil e vai tirar 10, porque é metade dos custos. Simples assim. Ah, eu não quero essa incomodação. Fica no 20% e tudo certo. Beleza?
Show de bola, show de bola. E assim a gente chega no final da jornada relacionado às porcentagens, galera. Então, assim, atenção em cada detalhe do que eu disse. E na dúvida, me chama. Mas eu acredito, né, tenha sanado todas as dúvidas aí com esse bate-papo, que tentei ser o mais didático possível e trazer para você que me olha como que a gente trabalha aqui no escritório, partindo do pressuposto que esse é um mundo que está dando certo para nós, mas que a depender da tua advocacia dá para desenhar uma outra jornada. E a gente tem as mentorias, né? Numa mentoria a gente pode falar só sobre finanças, numa mentoria a gente pode falar só sobre o Google Ads, sobre o Meta, só sobre o Google Meu Negócio, e aí vai. Dentro do MetaGT tem toda uma estrutura desenhada só para essa parte, né? E que cada negócio tem a sua peculiaridade. Eu reitero o que eu disse lá no início. Não tem certo ou errado. Tem um modelo que para você dá certo, mas que tenha ROI, ou seja, retorno sobre toda essa energia, sobre todo esse investimento, sobre todo esse tempo que você gasta no seu negócio. Tem que ter lucro. Se não ter lucro, daí não dá, né? Claro, vai ter alguns momentos que tu vai ter que investir, o lucro vai diminuir, mas isso faz parte do negócio, né? Vai ter alguns momentos que vai ter prejuízo? Vai. O risco do negócio existe, né? Beleza? Um forte abraço do Moraes. Deus abençoe hoje sempre, como eu sempre digo. Bora compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Muito obrigado, meu irmão.